A chuva fina de terça-feira transformava as ruas de São Paulo numa dança perigosa entre pedestres apressados e poças d'água. Marcos Silva, de 28 anos, caminhava lentamente pela Rua da Consolação depois de mais um dia exaustivo como garçom no restaurante Cantinho da Vovó. Seus sapatos furados deixavam entrar a água gelada, mas ele mal notava. Estava acostumado com os pequenos desconfortos que a pobreza trazia. Trabalhando 2 turnos por dia, 6 dias por semana, Marcos mal conseguia pagar o aluguel de seu pequeno quarto numa pensão no centro da cidade. Órfão desde os 16 anos, ele havia aprendido cedo que a vida não dava nada de graça. Cada real que ganhava de gorjeta era cuidadosamente guardado para as necessidades básicas: comida, transporte e o sonho distante de um dia ter sua própria casa. Naquela noite chuvosa, quando dobrou a esquina da Rua Augusta, Marcos parou abruptamente. Encostadas numa porta de loja fechada, 2 crianças se apertavam debaixo de um papelão encharcado. Não deviam ter mais de 8 e 10 anos. Eram claramente irmãos pelos traços semelhantes e tremiam de frio e fome. "Ei, vocês estão bem?" perguntou Marcos, aproximando-se devagar para não assustar as crianças. O menino mais velho, de olhos grandes e assustados, puxou a irmãzinha mais para perto dele. "Não queremos nada, senhor. Só estamos esperando a chuva parar." Marcos sentiu o coração apertar. Reconhecia aquele olhar, o mesmo que via no espelho anos atrás, quando também era apenas uma criança sozinha no mundo. "Como vocês se chamam?" "Eu sou Lucas e ela é a Sofia", respondeu o menino, relaxando ligeiramente ao perceber a bondade na voz de Marcos. Nossa mãe foi embora ontem, disse que ia voltar, mas..." A menina Sofia começou a chorar baixinho. "Estou com fome, Lucas. Minha barriga dói." Marcos olhou ao redor. A rua estava quase deserta e as poucas pessoas que passavam nem notavam as crianças. Ele verificou os trocados no bolso. Tinha apenas 15 reais, que eram seus únicos recursos até receber o pagamento no final da semana. Era dinheiro para sua própria comida dos próximos 3 dias. Sem hesitar, Marcos estendeu a mão. "Venham comigo. Vamos comer alguma coisa." Lucas hesitou. "Não temos dinheiro." "Senhor, não se preocupem com isso agora", disse Marcos, tirando sua própria jaqueta e colocando sobre os ombros molhados de Sofia. "O importante é vocês se alimentarem." Os 3 caminharam até uma lanchonete simples que ainda estava aberta. Marcos pediu 2 sanduíches, 2 garrafas de suco e um chocolate quente para cada criança. Enquanto Lucas e Sofia devoravam a comida com a urgência de quem não comia há muito tempo, Marcos apenas tomou um café, sabendo que aqueles 15 reais eram tudo o que tinha. "Por que o senhor está ajudando a gente?" perguntou Lucas entre uma mordida e outra. Marcos sorriu tristemente. "Porque eu já passei por isso. Sei como é estar sozinho e com fome no mundo." "O senhor também não tem família?" perguntou Sofia, com a boca suja de chocolate. "Não tenho ninguém", respondeu Marcos honestamente. "Mas vocês têm um ao outro, e isso é muito precioso." Depois que as crianças terminaram de comer, Marcos perguntou onde elas estavam morando. Lucas explicou que dormiam em diferentes lugares, às vezes na rua, às vezes em abrigos, quando conseguiam vaga. "Hoje não conseguimos lugar no abrigo", disse Lucas. "Íamos dormir na rua mesmo." Marcos não podia levar as crianças para a pensão onde morava. As regras eram rígidas sobre visitantes. Mas conhecia Dona Rosa, uma senhora que tinha um pequeno orfanato informal no bairro do Bexiga. "Vamos fazer uma coisa", disse Marco. "Conheço uma pessoa que pode cuidar de vocês adequadamente, pelo menos por esta noite." Durante a viagem de ônibus até o Bexiga, Sofia dormiu no colo de Marcos, enquanto Lucas contava mais sobre sua vida. Seus pais haviam se separado quando ele era pequeno. O pai desapareceu completamente e a mãe, viciada em drogas, oscilava entre períodos de cuidado e abandono. Dona Rosa recebeu Marcos na porta de sua pequena casa, que abrigava 6 crianças órfãs ou abandonadas. Era quase meia-noite, mas ela não hesitou em abrir espaço para Lucas e Sofia. "Pode deixar comigo, Marcos", disse a senhora de 65 anos, pegando Sofia no colo. "Eles ficam aqui quantos dias precisarem." Nos dias seguintes, Marcos passou a visitar Lucas e Sofia sempre que podia.
Trazia pequenos presentes quando possível, um doce, um brinquedo usado, cadernos e lápis para que pudessem estudar. Mais importante ainda, trazia a atenção e carinho que as crianças tanto precisavam. Dona Rosa notou rapidamente o impacto positivo que Marcos tinha na vida dos irmãos. Aquele menino Lucas mudou completamente desde que você apareceu, comentou ela. Antes ele era fechado, desconfiado. Agora ele sorri e brinca com as outras crianças. Marcos havia conseguido matricular as crianças numa escola pública próxima. Mesmo com suas limitações financeiras, ele comprou uniformes usados e material escolar básico. Via na educação a única chance real que Lucas e Sofia tinham de construir um futuro diferente. Sabe, Sofia, disse Marcos numa das tardes em que ajudava a menina com a lição de casa, quando eu era da sua idade, também não tinha ninguém para me ajudar com os estudos. Precisei aprender tudo sozinho e foi muito difícil. Sofia, agora com 9 anos, havia se tornado uma menina alegre e comunicativa. Marcos, quando eu crescer, quero ajudar outras crianças como você ajuda a gente. Lucas, aos 11 anos, demonstrava uma inteligência impressionante. Suas notas na escola eram excelentes e ele devorava todos os livros que Marcos conseguia arranjar para ele. Quero ser médico, declarou um dia, para ajudar pessoas que não têm dinheiro para se tratar. A resposta veio alguns meses depois, quando Marcos perdeu o emprego no restaurante. O estabelecimento fechou devido à crise econômica e ele se viu desempregado pela primeira vez em 5 anos. Não posso mais ajudar vocês como antes, disse Marcos para Lucas e Sofia numa tarde difícil. Nem sei se vou conseguir pagar meu próprio quarto este mês. Lucas, com uma maturidade que impressionava a todos, segurou a mão de Marcos. Você já fez muito por nós. Agora é nossa vez de ser fortes. Foi Sofia quem teve a ideia. Por que você não vem morar aqui com a gente? Dona Rosa sempre diz que precisa de ajuda com as crianças. Marcos conversou com Dona Rosa, que imediatamente ofereceu uma proposta. Ele poderia morar no orfanato em troca de ajudar com os cuidados das crianças, fazer pequenos reparos na casa e buscar doações na comunidade. É uma oportunidade de recomeçar, disse Dona Rosa. E estas crianças precisam de uma figura paterna. Você se tornou isso para elas. Marcos aceitou a proposta. Nos meses seguintes, descobriu uma vocação que não sabia que tinha. Era natural no cuidado com as crianças, conseguia conversar com elas sobre seus medos e sonhos e tinha paciência infinita para ajudar com os estudos. Lucas e Sofia floresceram ainda mais nesse ambiente. Lucas se destacava em matemática e ciências, enquanto Sofia mostrava talento para desenho e redação. Marcos fazia questão de participar de todas as reuniões escolares, festivais e apresentações. Durante os 3 anos seguintes, Marcos trabalhou incansavelmente para dar às crianças do orfanato, especialmente Lucas e Sofia, todas as oportunidades possíveis. Conseguiu bolsas de estudo, organizou atividades extracurriculares, fez contatos com voluntários. Sofia, aos 12 anos, havia se tornado uma artista precoce. Seus desenhos eram tão bons que Marcos conseguiu que ela participasse de um concurso municipal de arte, onde ficou em 2º lugar. Lucas, aos 15 anos, era o melhor aluno de sua escola. Estava no 1º ano do ensino médio, com notas excepcionais em todas as matérias. Marcos sabia que, se continuasse assim, o menino teria chances reais de conseguir uma bolsa para uma boa universidade. Aos 16 anos, Lucas recebeu uma oportunidade que mudaria sua vida. Uma bolsa integral para estudar numa escola técnica em engenharia no interior de São Paulo. Era uma chance única, mas significava deixar Sofia e Marcos em São Paulo. Não posso ir, disse Lucas inicialmente. Não posso deixar a Sofia. Marcos e Sofia passaram horas convencendo Lucas a aceitar a oportunidade. Seu sonho sempre foi estudar medicina, argumentou Marcos. Esta escola técnica pode ser o caminho para uma bolsa na universidade. Sofia, agora com 14 anos, apoiou completamente a decisão. Lucas, você sempre me protegeu e cuidou de mim. Agora me deixe cuidar de você também. Vai estudar,
realiza seus sonhos. Foi uma decisão dolorosa para todos. Lucas partiu para o interior, prometendo voltar sempre que possível e manter contato constante. Marcos sentiu como se estivesse perdendo um filho, mas sabia que era o melhor para o futuro do menino. Sofia continuou morando no orfanato e se dedicando ainda mais aos estudos e à arte. Seus desenhos chamaram a atenção de uma professora de arte da universidade que começou a dar aulas particulares gratuitas para a menina. Durante os 2 anos seguintes, Lucas se destacou na escola técnica. Suas notas eram excepcionais e ele já havia conseguido estágio numa empresa de engenharia. Visitava São Paulo uma vez por mês, sempre trazendo histórias de sucesso. Sofia, aos 16 anos, recebeu uma bolsa integral para estudar design gráfico numa universidade particular. Seus professores diziam que ela tinha um talento raro e poderia se tornar uma designer reconhecida nacionalmente. Marcos, agora com 35 anos, via suas crianças se tornando adultos bem-sucedidos e sentia um orgulho imenso. Mas também começava a sentir um vazio estranho. Toda a sua vida nos últimos 8 anos havia sido dedicada a Lucas e Sofia. Marcos, disse Sofia numa conversa antes de começar a faculdade, você sabe que eu e Lucas vamos estar sempre em dívida com você, né? Vocês não me devem nada, respondeu Marcos. Ver vocês realizando seus sonhos já é a maior recompensa que eu poderia ter. Mas nós queremos retribuir tudo o que você fez por nós, insistiu Sofia. Quando estivermos estabelecidos, queremos cuidar de você como você cuidou da gente. Lucas se formou na escola técnica como o melhor aluno de sua turma e conseguiu uma bolsa integral para estudar engenharia numa universidade federal de prestígio. Sofia se destacou tanto na faculdade que ganhou uma bolsa para estudar design na Europa por 1 ano. Marcos continuou trabalhando no orfanato, agora ajudando outras crianças em situações similares às que Lucas e Sofia haviam vivido. Dona Rosa, já com mais de 70 anos, dependia cada vez mais da ajuda dele para manter o lugar funcionando. Mas os anos estavam passando e Marcos sentia o peso da idade e das preocupações financeiras. O orfanato funcionava basicamente com doações, que eram cada vez mais escassas. Dona Rosa estava ficando doente com frequência e Marcos se via assumindo mais responsabilidades sem nenhum suporte financeiro adicional. 10 anos haviam se passado desde que Marcos encontrou Lucas e Sofia naquela noite chuvosa. Agora, aos 38 anos, ele continuava dedicando sua vida ao orfanato de Dona Rosa, que havia se tornado sua verdadeira vocação. Mas a vida não estava fácil. Dona Rosa havia falecido no ano anterior, deixando Marcos como o único responsável por 15 crianças em situação de vulnerabilidade. O prédio onde funcionava o orfanato estava com problemas estruturais. Precisava de reformas urgentes que Marcos não tinha condições de pagar. As doações haviam diminuído drasticamente e ele temia que seria obrigado a fechar o orfanato. Foi numa manhã de segunda-feira que sua secretária, uma voluntária que ajudava com a papelada, anunciou a chegada de 2 visitantes que queriam conhecer o orfanato. Podem entrar, disse Marcos, sem levantar os olhos dos relatórios financeiros. A porta se abriu e 2 pessoas entraram na sala simples que servia como escritório. Marcos ergueu os olhos e quase não acreditou no que viu. Um homem elegante de cerca de 26 anos, trajando um terno bem cortado, e uma mulher jovem e sofisticada de aproximadamente 24 anos. Levou alguns segundos para Marcos reconhecer aqueles rostos que haviam mudado tanto com o tempo. Quando a ficha caiu, ele sentiu as pernas ficarem fracas. Lucas, Sofia, murmurou incrédulo. O homem sorriu com o mesmo sorriso doce que Marcos se lembrava do menino de 10 anos. Olá, Marcos. Sentimos sua falta. Sofia se aproximou e o abraçou forte, como fazia quando era criança. Você nem imagina o quanto procuramos por você. Marcos ainda estava em choque. Lucas e Sofia estavam completamente transformados. Lucas usava um terno que claramente custava mais que o salário anual de Marcos. E Sofia vestia roupas elegantes e sofisticadas. Como vocês me encontraram? Perguntou Marcos, ainda tentando processar a situação. Nunca paramos de procurar,
explicou Lucas. Quando terminamos nossos estudos, voltamos para o antigo endereço do orfanato, mas o prédio havia sido demolido. Conversamos com vizinhos, investigamos, até que alguém nos disse que você havia se mudado para cá. Sofia segurou as mãos de Marcos, que estavam visivelmente envelhecidas pelo trabalho árduo. Marcos, precisamos conversar com você. Temos muito o que te contar. Nos próximos 2 horas, Lucas e Sofia contaram suas trajetórias de sucesso. Lucas havia se formado em engenharia civil com louvor, feito mestrado e havia fundado uma construtora especializada em projetos de habitação popular. Aos 26 anos, era considerado um dos jovens empreendedores mais promissores do país. Sofia havia se tornado uma designer gráfica renomada. Depois de estudar na Europa, voltou ao Brasil e abriu sua própria agência de design. Seus trabalhos eram reconhecidos internacionalmente e ela tinha clientes em vários países. Mas sabe o que é mais importante? Disse Sofia com lágrimas nos olhos. Em tudo o que conquistamos, sempre nos lembramos de onde viemos e de quem nos ajudou a chegar até aqui. Lucas concordou. Marcos, você não apenas nos salvou naquela noite. Você mudou completamente o rumo de nossas vidas. Sem você, provavelmente estaríamos nas ruas até hoje, ou pior. Agora é nossa vez de retribuir, disse Lucas, tirando um envelope do bolso interno do paletó. Marcos, queremos fazer uma proposta para você. Sofia completou. Queremos que você seja nosso sócio numa fundação que estamos criando para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade social. Marcos abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia documentos oficiais de uma fundação chamada Instituto Lucas e Sofia, transformando vidas, e um contrato oferecendo a ele o cargo de diretor executivo, com um salário que era 10 vezes maior que qualquer coisa que ele já havia ganhado na vida. Não posso aceitar isso, disse Marcos, devolvendo o envelope. Vocês não me devem nada. Eu fiz aquilo porque quis ajudar, não esperando nada em troca. Lucas segurou o envelope e o devolveu para Marcos. Exatamente por isso que você merece isso. Marcos, você tem uma experiência e uma sensibilidade para trabalhar com crianças vulneráveis que nenhum de nós tem. Sofia se levantou e apontou pela janela. Vê aquele terreno vazio ali do lado? Já compramos. Vamos construir um complexo com orfanato, escola, centro de saúde e espaços de lazer. Queremos que você projete junto conosco como deve ser. Você tem algo muito mais valioso que qualquer diploma, disse Lucas com firmeza. Você tem coração, experiência real e, principalmente, você entende essas crianças porque já foi uma delas. Sofia complementou. Marcos, você vai poder ajudar centenas de crianças, como ajudou a gente. Mas agora, com recursos adequados, estrutura profissional e todo o suporte que você precisa. Se vocês têm certeza, disse Marcos, finalmente aceitando o envelope. Lucas e Sofia sorriram e o abraçaram juntos, como faziam quando eram crianças. Temos mais certeza disso do que de qualquer outra coisa na vida, disse Sofia. 2 anos depois, Marcos estava no palco de um auditório lotado, recebendo o prêmio Personalidade Social do Ano das mãos do prefeito de São Paulo. O Instituto Lucas e Sofia havia se tornado referência nacional no atendimento a crianças em situação de vulnerabilidade. O complexo construído ao lado do antigo orfanato era impressionante. Além das instalações residenciais que abrigavam 80 crianças, havia uma escola que atendia 300 alunos da comunidade, um centro de saúde, quadras esportivas, biblioteca e laboratórios de informática. Marcos, agora aos 40 anos, havia se profissionalizado completamente. Fizera cursos de gestão social, psicologia infantil e administração. Mas o que realmente fazia a diferença era sua capacidade única de conectar com as crianças. Quando recebemos uma criança aqui, explicava Marcos para um grupo de visitantes, não oferecemos apenas abrigo e comida. Oferecemos esperança, educação de qualidade, acompanhamento psicológico e, principalmente, amor genuíno. Lucas, agora aos 28 anos, havia expandido sua construtora e se especializado em projetos sociais.
Construía não apenas para o Instituto, mas para outras organizações pelo Brasil inteiro. Sofia, aos 26 anos, usava seu talento artístico para fins sociais. Sua agência desenvolvia gratuitamente campanhas publicitárias para ONGs e projetos sociais. Além disso, ela dava aulas de arte para as crianças do Instituto. "Sabe o que mais me emociona?", disse Sofia durante a cerimônia de premiação de Marcos. "É ver crianças que chegaram aqui assustadas e sem perspectivas se formando no ensino médio, ganhando bolsas para universidades, começando suas próprias famílias." Das primeiras crianças que Marcos acolheu no novo instituto, 5 já haviam ingressado em universidades públicas com bolsas de mérito. 3 se formaram em cursos técnicos e conseguiram bons empregos. "Marcos", disse Lucas durante o discurso de agradecimento, "há 15 anos, um garçom pobre gastou seus últimos R$ 15 para alimentar 2 crianças famintas. Hoje essas crianças ajudaram a criar uma instituição que já transformou centenas de vidas." Marcos, emocionado no palco, olhou para a plateia e viu dezenas de rostos conhecidos. Crianças que haviam passado pelo instituto, funcionários dedicados, voluntários, parceiros e principalmente Lucas e Sofia. "Eu sempre acreditei", disse Marcos em seu discurso, "que pequenos gestos de bondade podem gerar ondas de transformação impossíveis de medir. Naquela noite chuvosa, quando vi 2 crianças com fome, apenas fiz o que meu coração mandou." Ele apontou para Lucas e Sofia. Estas 2 pessoas extraordinárias não apenas venceram suas próprias dificuldades. Elas escolheram usar seu sucesso para multiplicar oportunidades para outras crianças. Após a cerimônia, os 3 jantaram juntos num restaurante simples, como faziam todo mês desde a criação do Instituto. Era um ritual que mantinham para nunca esquecerem de onde vieram. "Marcos", disse Sofia, "tenho uma novidade para contar. Estou grávida." Marcos quase derrubou o copo de suco que estava bebendo. "Sério? Que maravilha!" Lucas sorriu. "E eu também tenho novidades. Vou me casar no próximo ano com a Carla, aquela psicóloga que trabalha no Instituto." Marcos se emocionou. Via suas crianças se tornando adultos plenos, construindo suas próprias famílias, e sabia que o ciclo de amor e cuidado continuaria para a próxima geração. "Sabem o que isso significa?", disse Marcos brincando. "Que vou ser avô." Os 3 riram, e Marcos sentiu uma felicidade profunda e completa. Aos 40 anos, tinha uma família escolhida que o amava, um trabalho que dava sentido à sua vida, e a certeza de que sua existência havia feito diferença no mundo. Meses depois, durante a inauguração da 2ª unidade do Instituto em Recife, Marcos recebeu uma ligação que o emocionou profundamente. Era de um rapaz de 22 anos chamado Diego, que havia sido uma das primeiras crianças que Marcos acolhera no orfanato de Dona Rosa. "Marcos", disse Diego pelo telefone, "acabei de me formar em pedagogia. Quero trabalhar com crianças como você trabalha. Você me inspirou a escolher essa profissão." Quando desligou o telefonema, Marcos olhou pela janela de seu escritório e viu dezenas de crianças brincando no pátio. Algumas haviam chegado recentemente, ainda com o olhar assustado e desconfiado que ele conhecia tão bem. Outras já estavam há mais tempo, rindo e correndo com a alegria natural da infância recuperada. Lucas apareceu na porta do escritório. "Em que você está pensando?" "Estou pensando", disse Marcos, "que aquela noite chuvosa foi o melhor momento da minha vida. Não porque foi fácil, mas porque foi o momento em que descobri meu verdadeiro propósito." Sofia chegou logo depois, carregando sua filha recém-nascida, Isabela. "Marcos, quer ser o padrinho dela?" Marcos pegou a bebê no colo com o cuidado de quem havia segurado centenas de crianças ao longo dos anos. Isabela abriu os olhinhos e pareceu sorrir para ele. "Seria a maior honra da minha vida", disse Marcos com lágrimas nos olhos. Naquele momento, ele compreendeu completamente o ciclo da vida e da bondade. O garçom pobre que havia gastado seus últimos R$ 15 para alimentar 2 crianças famintas havia se tornado padrinho da filha de uma delas.
Isabela, murmurou Marcos para a bebê, você vai crescer num mundo onde há pessoas que se importam com você, onde há oportunidades esperando por você e onde a bondade sempre encontra uma forma de se multiplicar. Lucas se aproximou e colocou a mão no ombro de Marcos. E se ela um dia perguntar como tudo isso começou, vamos contar a história do garçom que não passou direto quando viu duas crianças precisando de ajuda. Do lado de fora, Marcos ouvia o som das crianças brincando, de funcionários trabalhando com dedicação, de vidas sendo transformadas a cada dia. O Instituto Lucas Ansofia havia se tornado muito mais que um orfanato ou uma escola. Era um símbolo de esperança, prova viva de que um único gesto de bondade pode criar ondas de transformação que se espalham infinitamente. A história do garçom, das duas crianças famintas e do instituto que mudou milhares de vidas, havia se tornado lenda em São Paulo. Mas para Marcos, Lucas e Sofia, não era uma lenda. Era simplesmente a prova de que o amor genuíno pelo próximo tem o poder de transformar o mundo, uma vida de cada vez.